Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é amor e compromisso. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai, no dia que se chama hoje, de nós estarmos aqui, Pai, falando com os nossos irmãos e para trazer uma palavra de ensino. E nós vamos fazer isso uma vez por mês, essa palavra de ensino, para que você possa crescer. Nós temos a palavra de ensino mais curta, mais concisa, durante 3 segunda-feiras do mês, e na 4ª segunda-feira do mês nós colocamos uma palavra mais robusta, mais para você se acostumar a ler, abrir a Bíblia e trazer essa palavra de ensino na sua vida, com aplicação prática. E eu quero agradecer a você que está nos ajudando com a compra do livro, comprando o livro na Eduz. Você digita, a Eduz é uma fornecedora de livros, é uma plataforma onde se vendem livros e outros produtos, mas nós estamos lá com os livros do Jesus na Rua para vender. E também no portal jesusnarrua.com.br. E aí você vai ter acesso a esta oportunidade de compra dos livros do Jesus na Rua. Os livros são um combo, né? Tem ele audiobook, e-book e caderno para você ler e responder, fazer o seu crescimento cristão. Eu lhe agradeço pela compra, muito obrigado. Pai, usa a boca desse teu filho, Senhor, no dia que se chama hoje, para nós podermos ter esta oportunidade para você que está junto conosco nesta segunda-feira, às 21h07. É o horário que nós começamos o nosso encontro de ensino. Muito bem, nós vamos agora agradecer pela sua vida que está junto conosco. Marcos 13, de 1-2. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Pai, Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo aqui já era o templo de Herodes. Tinha o primeiro templo, que foi o templo de Salomão, e foi destruído pelos babilônios cerca de 500 antes de Cristo, e o remanescente da tribo de Judá, que voltou sob a liderança de Zorobabel, reconstruiu o templo, mas ele era mínimo, muito pequeno, com relação ao templo original, o de Salomão. E ficou conhecido como o segundo templo. Depois que Herodes assumiu o governo da Judéia, para agradar os judeus, ele resolveu fazer uma reengenharia e reembelezar o templo. Trouxe material do exterior, contratou muita gente, gastou muito dinheiro
de forma que o templo de Herodes, esse aqui é o terceiro templo, esse já é o terceiro. Então, o templo de Herodes, ele de fato, na época de Jesus, estava num processo de reconstrução, né, e reengenharia estava sendo ele estava sendo reconstruído, só que mais ou menos da mesma forma do templo de Salomão. Então ele estava nesse processo de reembelezamento, e que impressionava os judeus. Vocês lembrem-se que o templo para os judeus é o coração da verdadeira religião. Era ali que eles ofereciam sacrifícios, que os sacerdotes ministravam, é ali que estava a Arca da Aliança, apesar de que, a essa altura, a arca não estava mais lá. Ela já tinha se perdido durante o exílio babilônico. Quando os judeus voltam, a arca não vem mais com eles. Tinha só o Santo dos Santos, mas não tinha mais a arca, com as tábuas da lei, dentro o maná. Mas é o coração da religião, e Israel era o local querido, que 3 vezes por dia, pelo menos, os judeus iam ao templo orar e buscar a Deus. E é ali que eles ofereciam os seus dízimos, suas ofertas e os seus sacrifícios. Era de fato uma maravilha, era muito bonito, pedras brancas, a reconstrução que são feitas pelos arqueólogos nos deixam de fato admirados, e alguns até perguntam quem era o mais bonito, o de Salomão ou o de Herodes, porque ambos eram extremamente lindos, belos. E Jesus costumava ficar toda noite no Monte das Oliveiras. Nós estamos aqui na última semana do ministério de Jesus em Jerusalém. Jesus costumava durante o dia entrar no templo e ele ensinava ali no átrio da entrada do templo os que estavam presentes. Foi ali que ele teve vários conflitos, inclusive com os fariseus, escribas, com os sacerdotes, com os capitães do templo, com os saduceus. E no final do dia, final da tarde, Jesus voltava para o Monte das Oliveiras. A dúvida é se ele pousava no Monte das Oliveiras ou se ele ia para Betânia, que era a casa de Lázaro, de Maria e Marta, que ficava ali pertinho, no caminho, atravessando o ribeiro de Cedron. E todo dia ele estava no templo. Num dia, saindo do templo, tendo ministrado ali, e depois de um grande conflito que ele enfrentou com os líderes judaicos,
ele estava saindo do templo, diz aí o verso 1, quando um dos seus discípulos perguntou para ele. Disse: mestre, olhe que pedras, que construções. Por que o discípulo fez isso? É porque nós não temos tempo aqui de voltar aqui, mas se você for no relato de Mateus, você vai ver que Jesus tinha dito: Deus vai tirar o reino de vocês e vai entregar a um povo que produza os seus respectivos frutos. É a parábola do dono de uma propriedade que arrendou a sua vinha a trabalhadores maus que não quiseram pagar o que era devido. Mataram os enviados, mataram o filho do dono para herdar a vinha. E Jesus diz: por causa disso o reino de Deus vai ser tirado. Os discípulos entenderam que isso significava uma intervenção divina, um juízo divino sobre Israel, que era o povo de Deus, que eram os lavradores maus da parábola que Jesus tinha contado. E aí eles ficaram sem saber o que pensar, porque o templo é o coração da religião judaica. E então, tentando impressionar Jesus, um dos discípulos chegou: mestre, e olha que pedras, olha que construção maravilhosa. O senhor está dizendo que isso aqui vai ser destruído? E que esse local onde Deus habita, onde os sacrifícios são feitos, o senhor está dizendo que isso aqui vai passar? A resposta de Jesus está no verso 2. Você não está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa declaração de Jesus, meus queridos, deve ter soado como uma bomba atômica no ouvido dos discípulos, que eram todos judeus, e que tinham todo aquele apreço pelo templo, e que ainda não tinham entendido que o templo era uma figura do próprio Jesus e da igreja. Por isso, a pergunta e a tentativa de impressionar Jesus Cristo. Daí a surpresa dos discípulos quando o mestre falou estas coisas. Aí nós vamos entender o que acontece em seguida. Verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos quando serão essas coisas? Quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá quando todas essas tiverem para se cumprir? Jesus saiu do templo, atravessou o ribeiro de Cedron, ele atravessou o ribeiro de Cedron, foi para o Monte das Oliveiras para ficar com seus discípulos ali, e 3 dos mais íntimos chegaram para perto dele e disse: mestre, quando é que vai acontecer essas coisas? Isso, o senhor está dizendo que o templo vai ser destruído.
Quando é que isso vai acontecer? Nos dê uma direção do sinal de quando isso estiver para acontecer. O Evangelho de Mateus registra que eles também perguntaram que sinal haverá da destruição da tua vinda e do fim do mundo. São 3 pontos, porque eles entenderam que a destruição do templo estava associada ao final daquela dispensação e que, portanto, o fim do templo era o fim do mundo, era o fim da era dos judeus, era o fim de tudo aquilo que o judaísmo apresentava. Então eles queriam saber de Jesus um sinal. E Jesus então fala a partir do verso 5 até o verso 13. Ele faz uma exposição de vários fatos que deveriam acontecer, eventos que deveriam acontecer, em resposta à pergunta dos discípulos. Vamos ler do versículo 5 em diante. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos irão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos, quando vocês ouvirem falar de guerra e rumores de guerras. Não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim desta era. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. E Lucas acrescenta pestes. Então, essas coisas são o princípio das dores. E estejam de sobreaviso, porque as pessoas entregarão vocês aos tribunais, às sinagogas, vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregarem, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estarão falando, vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. 2 ou 3 observações eu vou fazer antes da gente continuar, para a gente entender a resposta que Jesus está dando para a pergunta: quais são os sinais da tua vinda, da destruição do templo e do fim do mundo. A primeira coisa é que Jesus aqui ele está usando uma analogia de uma mulher grávida. Uma mulher grávida, e ela está grávida
se aproxima o momento de dar à luz, ela começa a sentir o princípio das dores, as contrações. Elas têm as primeiras contrações. Nós já vimos esse evento, eu acompanhei já de perto uma vez, com um cronômetro na mão, pelo espaçamento entre uma contração e outra. E dessa forma, a mulher está grávida, a hora de dar à luz se aproxima, as contrações começam e as contrações vão ficando mais próximas e mais intensas, até que chega um momento que ela diz assim: é agora, vamos para o hospital. Chegou a hora, as dores estão insuportáveis. Vai chegar, o bebê vai nascer. Alegria, e a alegria do bebê nasce uma criança, um bebê, e o alívio é muito grande para a mamãe. A criança finalmente chega, mas há um processo doloroso aí até que ela chegue. A resposta de Jesus é baseada nessa estrutura. Ele vai descrever primeiro um período que ele chama de princípio das dores, né? Ele chama, mas ainda não é o nascimento, não é o fim. Está tendo as contrações, mas o menino não vai nascer ainda. Está doendo, mas não chegou a hora ainda. Depois ele vai descrever um período que ele chama de grande tribulação, que é o momento mesmo da dor intensa, e aí ele vai descrever a vinda do Filho do Homem. É como se fosse este momento de interação. É este momento que vai fazer a diferença. É este momento que faz com que a gente consiga compreender aquilo que Jesus Cristo está falando. É nesse instante. E esta dor intensa, muito intensa, ele descreve a vinda do Filho. Aqui nós vamos usar Filho do Homem, mas é como se a história estivesse grávida de Cristo. E à medida que se aproxima o momento de Cristo voltar, as contrações, as dores da história vão acontecendo. Calamidade, sofrimento, dores, só vai ficando pior e mais intenso o sofrimento, até que finalmente o filho chegue, o filho nasce. Então, essa é a primeira observação, essa analogia que está aqui, que vai nos ajudar a entender. A segunda coisa que nós temos que aprender, que olhar, é que antes de entrar para entender Jesus, é que Jesus está profetizando. A profecia bíblica, ela tem uma característica em que é desta forma: o profeta às vezes fala de dois eventos como se fossem um só. E, por exemplo, um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu.
seu nome será, e aí vem a lista de nomes. A gente aplica essa a Jesus, aquela passagem de Isaías, mas ela primeiramente se dirigia a Ezequias, que era o rei que iria nascer naquela época e que seria usado por Deus para a libertação da nação de Israel. Numa profecia com duplo cumprimento, né? E do Egito chamei meu filho, diz o profeta Oséias no capítulo 11. Se cumpriu quando Deus tirou Israel do Egito, através de Moisés e dos sermões de Êxodo, e se cumpriu quando o menino Jesus voltou do Egito para a terra de Canaã. 2 cumprimentos, uma única profecia. Às vezes a gente olha para essas oportunidades, vamos olhar essa situação, muitas vezes nós olhamos, ali nós temos a Serra do Rio do Rastro, e você olha para a descida e você olha, você vê só um pedaço da estrada. Quando você olha lá embaixo, você pensa que é outra estrada, mas são vários trechos que a gente vê daquela estrada. E o que a gente vê? O que é isso? É que a gente olha para as coisas pensando que é só uma, mas na realidade é uma, mas com duplo cumprimento, vamos dizer assim, né? E Jesus Cristo aqui nos dá uma oportunidade. E nós temos a cordilheira e um umbral que também é desse jeito. Quando você olha, você tem a impressão de que é uma só montanha, e não é, são várias, 3, 4 montanhas, e a gente olha e vê aquilo ali e acha, à medida que você observa as coisas, você vai entender que várias oportunidades. É o que acontece aqui nessa palavra. Tem uma oportunidade de cumprimento dupla. A profecia bíblica, com frequência, é dessa forma. O profeta falava de coisas da sua época, né? E através delas para coisas futuras. Então, nós temos que entender isso aqui, nós temos que ter isso em mente para poder entender o que é que Jesus está falando aqui. Tudo bem? Então, vamos para os sinais que Jesus Cristo deu à sua igreja, aos discípulos, do final dos tempos, da sua vinda e da destruição de Jerusalém. Primeiro ele faz um alerta no verso 5: cuidado para ninguém enganar vocês, porque esta área é uma área de muita especulação e sempre vai ter gente querendo impor, dizer ou trazer doutrinas que não são verdadeiras. Cuidado que ninguém engane vocês. Então, aí vem, primeiro sinal. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu,
e enganarão a muitos. Jesus profetizou que muitas pessoas viriam no nome dele como se fosse enviado por ele, mas na verdade eram falsos profetas. Agora imagine, a essa altura, Jesus estava no Monte das Oliveiras com 12 discípulos, acochado pelos judeus, rejeitado pela maioria do povo, e ele diz assim: vai ter um dia em que falsos profetas vão se apresentar em meu nome. Como é que Jesus podia saber isso? Tinha tudo para dar errado. Aquele momento é o momento em que Jesus revela, e pareceu que ia dar errado. 10 correram, um traiu e o outro negou. 10 fugiram, 10 fugiram. Quando Jesus foi preso, Pedro negou e Judas traiu. Então o movimento de Jesus tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. E aqui ele começa a dizer, vai chegar um dia em que profetas vão chegar dizendo, eu sou Jesus, que ou ele é um doido, um cara que tinha dificuldades, ou ele sabia exatamente o que é que ele estava dizendo. Eu fico com o surgimento de falsos profetas. Desde que Jesus disse isso, até o dia de hoje, não passou um dia na história da igreja que não se levantasse um novo falso profeta, trazendo uma doutrina nova e diferente daquela doutrina dos apóstolos. Verso 7. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Outra vez, quando Jesus falou isso, a Palestina o mundo estava debaixo do Império Romano, que mantinha a paz pela força da sua máquina militar, do seu exército. Era uma paz forçada, chamada Pax Romana. Não tinha guerra, não tinha os povos, porque os romanos não deixavam que acontecesse. Eles policiavam para que os países convivessem bem. Então não tinha guerra àquela altura no Império Romano. Não tinha. E a guerra vai acontecer alguns séculos depois, quando o Império Romano é invadido. Mas numa época em que não tinha guerra, Jesus disse, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras, meus queridos. E então ele disse, é necessário que isso aconteça. Por que é necessário que guerras como esta aconteçam? A invasão da Ucrânia, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e não tem um dia que não se passe, que não tenha notícia de alguma guerra acontecendo em algum lugar desse planeta. Eu imagino que a razão pela qual Jesus diz que é necessário que as guerras aconteçam é porque desta maneira que Deus mostra para a humanidade, tá vendo? Vocês não sabem resolver os seus próprios problemas.
Então, estão vendo quanto vocês precisam de um rei da paz. Estão vendo quanto vocês precisam de mim, do Deus poderoso. Estão vendo quão profundo o pecado entrou no coração humano. Estão vendo quanta insensibilidade, dureza de coração e falta de sabedoria assola a humanidade, a ponto de que vocês promovem guerras, se matam uns aos outros. É necessário que isso aconteça para que justifique a vinda do Rei da Paz. Porque se a humanidade pudesse resolver seus próprios problemas, se a ONU resolvesse os seus próprios problemas, se houvesse paz entre as nações, que necessidade nós teríamos da chegada daquele que é o Rei da Paz, que vai destruir os ímpios e instalar o seu governo, o seu reinado eterno de justiça e de verdade? É necessário que isso aconteça. E então Jesus ainda não é o fim. Uma boa palavra para aquelas pessoas que acham, que dizem que qualquer bomba que solta lá no Oriente Médio, Jesus está voltando. Isso é profecia se cumprindo. Isso aqui é profecia de Ezequiel. E aí conta uma história e está chegando. Olha, é de hoje para amanhã, dessa semana, no mais tardar no fim do mês, a vinda de Jesus. As guerras, elas não marcam a chegada da vinda de Jesus. Elas são um sinal seguro de que Jesus sabia o que estava dizendo. O ponto desses sinais, eu quero que você preste atenção aqui, o ponto destes sinais que Jesus Cristo vai colocar aqui não é para você dar para você elementos para você marcar o dia da vinda de Jesus, mas dá certeza a você, porque na época em que essas coisas pareciam impossíveis, Jesus profetizou que essas coisas aconteceriam, e elas aconteceram exatamente como ele disse que haveria de acontecer. Então, se ele acertou nessas coisas, então ele também está certo quando ele diz: eu vou voltar. Eu vou voltar em guerra e em breve. Então os sinais servem para nos assegurar da veracidade das palavras do nosso Mestre. Começam as guerras que foram preditas por ele. Isso ele disse numa época em que tinha paz. Meus queridos, esta é a primeira parte, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, para que venha. Mas isso ainda não é o fim. Estamos longe do fim. Pai, obrigado, Senhor, pela a oportunidade de estar aqui, meus irmãos, recebendo diretamente do Teu trono, Senhor, esta oportunidade dessa palavra, para que haja crescimento dos meus queridos irmãos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pois Teu é o poder e a glória para todo o sempre. Amém.
Obrigado, meus queridos, pela audiência de vocês, obrigado pelos likes, obrigado pela oportunidade de crescimento que foi nos dado no dia que se chama hoje. Essa palavra tem uma continuidade e nós vamos trazer na última segunda-feira do mês. Toda última segunda-feira do mês nós teremos essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 20 horas e 7 minutos, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9 horas e 7 minutos, temos o Café com Jesus e às 19 horas e 7 minutos, o encontro de jovens. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Inscrevam-se no YouTube, ative o sininho e compartilhe. Ore conosco pelas escolas bíblicas para a vida Rehobote e baixe o aplicativo das rádios.